Deus, mais um dia na casa do Senhor, para louvar e bendizer o seu santo nome. Eu quero convidar que os irmãos estão de pé. Pega a sua Bíblia, você que a trouxe. Abra comigo na primeira epístola de João, capítulo 2, e versículo de número 15. Está lá no final da Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo de número 15. Todos acharam? Vamos ler, está escrito assim: Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Podeis se assentar. E se você crer, dê uma salva de palmas bem forte para a gente. Glória a Deus. Vamos lá. Eu vou ser breve, tem um pouco tempo. Eu acredito que o Senhor tem uma palavra aos nossos corações esta noite. Nós viemos aqui para receber algo do Senhor. E eu creio que Ele tem coisas grandes a fazer na nossa vida. Esse texto aqui, capítulo 2, versículo de número 15, inserido na primeira epístola de João, é um texto conhecido. É bem provável que você já ouviu esse texto em ministrações, talvez na sua leitura diária com a Bíblia. Talvez você é uma pessoa que provavelmente já meditou nesse capítulo e nesse versículo. Esse texto aqui também não é só usado no contexto da igreja, não. Existem muitos filmes circulares que você vê muitos diretores usando esse texto. Mas vamos tentar compreender o que João está querendo dizer aqui. O tema central deste versículo é falar sobre amor. Não amar o mundo, mas amar a Deus. Isso aqui dá muita ênfase por ser escrito por João. João, que foi discípulo de Jesus, e no contexto bíblico, cultural, nós conhecemos João como discípulo, o apóstolo do amor. Era um dos três mais achegado a Jesus. Pedro, Tiago, João. João é um dos discípulos que no Getsêmani, quando Jesus se retira para orar, porque ele sentia que estava chegando próximo da hora da crucificação, passar o que tinha que passar. João é um dos, a qual Jesus convida para o ajudar em oração. Foi João que se aproximou a Jesus, que estava mais próximo de Jesus, numa demonstração de afeto e de amor. João sabia o que era amar Jesus. João tinha amor muito grande à pessoa de Jesus. Não era um amor falso, um amor fingido, um amor que se aproxima com o objetivo de ganhar alguma coisa ou de agarimpar alguma coisa. Não, era um amor verdadeiro. João não está só com Jesus porque ele tem medo de ir para o inferno, porque hoje tem muito disso na igreja. Tem pessoa que diz que ama Jesus, está na igreja porque ele tem medo de ir para o inferno, tem medo do diabo. Esse tipo de pessoa não ama a Deus. Eles têm medo das consequências, diz que ama, mas não ama a Deus. Não existe amor no coração dessa pessoa. Não existe
A aproximação de Deus é um amor da boca para fora, é um amor vazio. João, ele mostra o que era amar a Deus. E amar a Deus vai estar de acordo com as nossas características, os nossos posicionamentos, a posição que nós tomamos com relação às nossas vidas. Nós mostramos a dor, nós mostramos o amor não pelas palavras, mas pelas atitudes. Quem diz que ama com a sua boca, talvez não diz que ama com as suas atitudes. É melhor você ter pessoas que não verbaliza que te ama, mas que nas ações mostra que existe um grande amor com a sua vida. Talvez João nunca expressou, como Pedro, quando o Senhor perguntou a ele, tu me amas? E ele teve que responder. Talvez João nunca disse a Deus que ama, mas as ações daquele homem mostravam um verdadeiro amor a Jesus. Deixa eu te perguntar, você ama a Deus? Você ama a Jesus? Você tem amor por Jesus? E quando eu pergunto de amor, eu não estou te perguntando se você tem medo das coisas que podem acontecer lá fora, das adversidades da vida, da perseguição do diabo. Quando eu te pergunto se você ama a Deus, eu não estou te perguntando se você tem medo de ir para o inferno. Amar a Deus, amar ao Senhor, é reverenciá-lo Ele, independentemente do que possa acontecer com a sua vida. O crente que ama a Deus, ele não está preocupado se vai para o inferno, não. O importante para ele é amar ao Senhor. Amor, João mostrou amor. Mas, aqui no texto, ele diz, não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está. E eu poderia aqui usar muitos exemplos de pessoas do nosso dia a dia circular, mas isso não teria base para você, mas vamos usar a Bíblia. Na Bíblia nós encontramos muitas pessoas que amaram o mundo e não amaram a Deus. Lá no início da Bíblia nós nos deparamos com a geração de Noé. E a geração de Noé foi uma geração quase inteira, tirando a sua família, que não teve amor a Deus, respeito a Deus, consideração a Deus, reverência a Deus, entregar honra a quem merece honra. Você não tem que dar honra a Deus porque você quer ou porque você acha Deus muito, não. Você tem que entregar a honra a Ele porque Ele merece. Ele é o dono da honra. Ninguém precisa vir a mim e falar, Samuel, eu vou te dar esse carro. O carro é meu. A honra não é algo que você... A honra é de Deus. Aquela geração desprezou a Deus, não amou a Deus, não honrou a Deus. Eles amaram o mundo, a prática do mundo. Preferiram viver uma vida jogada aos prazeres da sua época. Preferiram viver uma vida a Deus dará, ou segundo as suas vontades. Que Deus que nada, eu vou para a festa. Que honrar a Deus nada, eu vou honrar meu pai e minha mãe, mas não vou honrar a Deus, vale de nada. Em vez de ajudar Noé a construir a arca para contribuir na obra de Deus, eu vou construir a minha casa. Essa foi a geração de Noé. Eles amaram o mundo e não amaram a Deus. Mas como para todo mundo, um dia as consequências das nossas ações chegam. Entenda isso. Independente se você ama a Deus ou não, um dia a conta irá chegar. E chegou para aquela geração. E mesmo aquela geração desprezando a Deus, Deus levantou Noé para pregar e dizer que o dia do juízo viria. Está na Bíblia, isso aqui, lê lá. Deus usou Noé, a família de Noé,
Mas eles não ouviram, não deram crédito a Noé. Por quê? Porque Noé era velho? Porque Noé estava indo contra ao que o mundo estava dizendo. Noé, não chove há muito tempo, Noé. O mundo estava dizendo que não chovia. As consequências, os sinais do mundo estavam dizendo que Noé era louco. É bem provável que Noé não seja a região, mas eu acredito que Noé não estava perto de um oceano, alguma coisa assim. Imagina você construir um barco, vamos aqui comparar dentro de um deserto ou na cidade de São Paulo. Muito maluco. Mas Noé, diferente daquela geração, Noé amava a Deus. A família de Noé priorizava a Deus. E quando você prioriza a Deus, você ouve a sua voz, independentemente se as circunstâncias estão ao seu favor ou não. Porque quem ama a Deus, quem segue a Deus, não olha as circunstâncias, mas olha o que Deus está dizendo. Noé não olhou as circunstâncias, não olhou a dificuldade, não olhou o problema, mas ele olhou a voz, ouviu a voz do Senhor. O que o Senhor quer que eu construa? Um barco, Senhor? Então calma aí, vou construir. Ele ouviu a Deus. Isso é um dos sintomas do amor. Quando nós amamos, nós escutamos a quem nós amamos. Quando o pai fala com o seu filho, corrigindo, porque ele está tomando posicionamento errado, o pai e a mãe estão falando porque ama. A retribuição do filho, quando obedece, o filho está dizendo em atitude que ele ama o seu pai, ama a sua mãe, por isso que ele obedece. São as ações. Mas a Bíblia diz que chegou o dia, choveu sobre aquele lugar. Choveu sobre aquele lugar, sobre aquela cidade. A água começou a subir, a subir. E a consequência de quem não ama a Deus, de quem não ouve a Deus, traz consigo a morte. E aquela geração foi ceifada porque não amou a Deus. Aqui parece que Deus é justiceiro, não é verdade? Parece que Deus é um homem, uma pessoa carrasca. Você não fez o que eu quero, eu vou lhe matar. Não, não é assim não. Porque antes de Deus fazer qualquer coisa, Ele nos avisa. Ele nos orienta. Ele diz o que nós temos que fazer. Se nós não fazemos e a consequência de Deus vem, não é porque Deus é carrasco, é porque faltou em nós arrependimento. E se pasme com isso, não são os pecados que te levam para o inferno. Não é o diabo que te leva para o inferno. Não é Deus que te leva para o inferno. O que nos leva para o inferno é a falta de arrependimento. O ato de não nos arrepender nos levará ao sofrimento. Deus convidou aquela geração a se arrepender. Eles não se arrependeram, então eles colheram a base das suas atitudes, morreram. Porque Deus não tem esse negócio com o pecado. Deus não tem tolerância com o pecado. Não tem, irmão. E se você quiser ficar agarrado com o pecado, Deus não tem problema de te levar junto com Ele. Deus não tem problema com isso. Deus não está preocupado com 99, Deus está preocupado com um justo, com um fiel. A geração de Noé se foi. Mas não existia só Noé não que não amou a Deus. Você se lembra da mulher de Ló? Que estava em Sodoma. Sodoma, a terra dos prazeres. A terra onde havia luxúria. Onde havia desejo, cobiça, não é verdade? O paraíso da carne. Tudo que a carne quer em Sodoma tinha. Bebida, droga, mulher. Estou trazendo para o nosso dia. Bebida, droga, mulheres. Mentira, vaidade, a luxúria. É ou não é verdade? Existia tudo lá.
Ló havia levado a sua família para o centro da vontade do diabo. Porque Sodoma e Gomorra quem construiu não foi o diabo não, irmão. Não foi Satanás que criou o diabo, não. Quem criou Sodoma e Gomorra foram os homens. As suas más práticas, as suas más condutas, as suas más ações, indo totalmente contra o que Deus diz, não faça. Porque ir contra Deus é fazer o que Deus não autorizou a fazer. É isso que é pecado. Pecado é fazer tudo aquilo que vai contra os princípios de Deus. Isso é o ato de pecar contra Deus. Mas Abraão, um homem que amava Deus, que priorizava Deus, orou pelo seu sobrinho. E a Bíblia diz que Deus atendeu a oração de Abraão. Foi visitar Ló lá em Sodoma, arrancá-lo daquela cidade. E para você que não crer no poder da intercessão, olha isso aqui. Para você que não acredita no poder da sua oração, olha isso aqui. Para você que olha para alguém da sua família, da sua casa, do seu parente, seja quem for, e você olha para essa pessoa e diz, não tem solução. Com o poder da intercessão tem. Sodoma e Gomorra é um lugar impropício Deus ir. Mas através de oração alguém Deus foi. Deus desceu na terra e foi em Sodoma. Atrás de Ló. Atrás da sua família. Quando eles escaparam daquela cidade, porque Deus ia destruir ela com fogo. Porque o fogo, eu ouvi esses dias e até brinquei com o Gabriel, fogo não queima fogo, irmão. Fogo queima pecado, fogo queima palha. É ou não é verdade? O fogo que você acende na fogueira queima madeira, sim ou não? Queima plástico, queima ou não queima? Queima papel, queima ou não queima? É tudo combustível para o fogo. Mas o fogo espiritual, ele queima é pecado, irmão. O fogo espiritual queima pecado. E o fogo na vida do crente fiel, o fogo ele prova como o vaso de barro que é provado. Deus tem fogo, irmão. Deus, não é só o inferno que tem fogo, não. Deus tem fogo. Deus mandou fogo naquele lugar. Mas Deus deu a oportunidade para aquela família. Como Deus te deu oportunidade também. Quem sabe Deus está te dando a oportunidade hoje. Quem sabe Deus desceu neste lugar para te dar a oportunidade. Quem sabe Deus está falando com você. É a oportunidade de deixar o amor ao mundo e começar a amar a Deus. De deixar de amar os prazeres do mundo, os desejos do mundo e começar a pedir, Deus, me ensina a te amar, Senhor. Cria em mim um coração que te ama, Senhor. Quem sabe essa oportunidade que Deus está te dando hoje? E a Bíblia diz que Ló saiu em desespero com a sua família, com a sua mulher. Mas o mundo já havia envolvido a mulher de Ló muito. Você tem que tomar cuidado com a vida de brincadeira que você leva. Um dia na igreja, outro dia no mundo. Um dia limpo, outro dia sujo. Um dia pedindo perdão, no outro dia pecando. Um dia ouvindo música evangélica, no outro mundana. Um dia dizendo Deus abençoe, no outro falando palavrão. Você tem que tomar cuidado no mundo, porque chega uma hora que o mundo te envolve de uma certa forma que você não consegue largar Sodoma de qualquer maneira. Você acha que o mundo não pode agarrar e não lhe soltar? Engano seu, porque Sodoma e Gomorra agarrou aquela mulher e não soltou. Não soltou aquela mulher. O amor ao mundo, o vício, não largou aquela mulher.
Existem coisas que só Deus pode nos livrar e nos libertar. E se hoje você está preso em algum vício, em nome de Jesus, se hoje você está preso em alguma coisa do mundo, Deus quer te libertar. Deus quer te tirar das garras do mundo. Deus quer te tirar. Mas aquela mulher fugindo, correndo, fogo caindo no céu. E não era fogo comum, a Bíblia diz que era fogo que não se apaga. E a Bíblia diz que aquela mulher olhou para trás. Por que olhou para trás se o seu esposo estava com ela? Por que olhou para trás se Deus estava dando um futuro de livramento para aquela mulher? Por que olhar para trás se caminhar com Deus é melhor do que caminhar com o mundo? Por que olhar para trás se atrás só tem fogo e na frente tem um pasto verdejante? Porque o mundo já tinha agarrado aquela pessoa. Já tinha abraçado aquela mulher. Já estava envolvida com o pecado. E não conseguiu. E a Bíblia diz que ela virou uma estátua de sal. Porque Deus disse para não olhar para trás, ela olhou. Tome cuidado com o mundo, irmão. Tome cuidado com o amor que você tem com as coisas do mundo. Porque este amor, ele pode se desenvolver de uma certa forma que você não consiga se escapar. E o maior problema, porque aqui na história, Ló e sua esposa achou que poderia viver uma vida e eles viveram. O problema é quando chega o dia de vir fogo. O problema é quando chegar o dia de fazer escolha e não conseguir fazer escolha. E aqui nós vemos mais uma pessoa que amou o mundo, não amor a Deus. O apóstolo João, ele diz: pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo tem meios de te agarrar, irmão. O mundo tem meios de te prender. Concupiscência da carne, o mundo sabe que a sua carne é fraca. Se o mundo sabe que, eu estou colocando aqui o mundo como uma pessoa, só para você entender. Se o mundo sabe que a sua carne é fraca, ele vai trabalhar em cima disso. Os desejos da carne. O teu maior adversário não é o diabo, nem de Deus. Deus não tem inimigo, irmão. Se Deus é todo poderoso, se todo poder está com ele, como que Deus tem inimigo? Não tem. O teu maior inimigo é você mesmo. Lutar contra você mesmo. Contra os desejos da sua carne. Já que você sabe que existe um espírito dentro de você. Que você é uma alma que possui um corpo, que possui um espírito que Deus enviou. Salomão diz que a nossa carne é a cadeia da nossa alma. A sua alma está preso dentro deste corpo, que segundo Paulo é corruptível. Paulo disse que o espírito ao qual Deus nos deu tornará Deus. A carne que você tanto valoriza tornará o pó, do pó vieste, do pó tu vai tornar. Mas o apóstolo Paulo, ele disse que a nossa alma segue para onde? Para o juízo. É ou não é verdade? Então, no final das contas, o que vai sobrar é a alma. Não é esse corpo que você tem, não. A carne quer te prender, toma cuidado com ela. Porque Davi, mesmo sendo rei de Israel, vacilou. E por muitos dias da sua vida, falou que amava a Deus, mas as suas atitudes não diziam isso.
Davi foi um homem segundo o coração de Deus, é verdade. Mas Davi também foi difícil. Davi, um certo dia, em vez de estar na guerra com os seus soldados, priorizou o desejo da sua carne. Olha só, priorizou o desejo na sua carne, ficou no palácio. Sem ocupação, sem obrigação. Foi na varanda, olhou Betseba, sim ou não? Achou bonito, a carne cantou. Olha só. E o pior não é isso, o pior era que Betseba era casada. Ele olhou e falou assim, ela é casada. Mas eu sou rei, né? Eu posso. Foi se apropriar do que não era dele. Mandou chamar Betseba. É o rei, né? Tem que ir. É o rei, tem que prestar continência. Foi. E o marido de Betseba estava onde? Urias. Urias estava como servo fiel. Na batalha, guerreando na peleja. Lutando para Davi. Olha só. Urias na guerra, Davi no palácio, só mulher em casa. A Bíblia diz que Davi mandou chamar Betseba, se deitou com Betseba. E o cara na guerra lutando para o rei. Aí a Bíblia diz, escuta isso aqui, você vai entender onde eu quero chegar. A Bíblia diz que Betseba se engravidou. Para piorar a situação. Se engravidou de quem? De Davi. Davi ficou desesperado. Ficou doido para a cabeça. Porque agora tinha prova. Não só espiritual, porque Deus estava olhando tudo, mas agora tinha prova física. Tinha um menino, uma criança. Davi ficou perturbado. Mas calma aí, não era Davi? Não é ungido? Não foi o homem que derrubou Golias? Não foi o homem que Deus usou através da harpa para libertar Saul do espírito maligno? Foi ou não foi? Você acha que porque você é chamado, ungido, separado por Deus, se você não dá brecha para o diabo ou para a carne, você não vai virar um Davi da vida, não? Desculpa a expressão, fica vacilando na sua fé para você ver. Fuja do seu ofício para você ver o que vai acontecer. Davi, em vez de estar na guerra trabalhando para Deus, deixou de lado o ministério para seguir os prazeres da sua carne. Arrumou problema. Quando você deixa de fazer o que é obrigação sua fazer no ofício de Deus, você começa a dar brecha para a carne. E aí, irmão, quando você dá brecha para a carne vai começar a constituir provas contra você. Constituiu contra Davi. Davi ficou tão perturbado, doido, mandou chamar Urias. Chama Urias. Fala para Urias que eu estou dando descanso para Urias. Na cabeça de Davi, vou dar um descanso para Urias. Ele está cansado, muito dia de guerra. Vai chegar em casa, vai se deitar com a mulher, vai ter relações com a mulher. O menino vai nascer, eu falo que é filho dele, resolvi o problema. Olha a cabeça do camarada. Isso é mente de quem tem o Espírito de Deus? Isso é a estratégia de quem teme ao Senhor? Isso é a estratégia de quem diz que ama a Deus? Não é. Isso não é estratégia do Espírito, é estratégia da carne. Naqueles dias, quem estava gritando, dominando Davi, conduzindo Davi, não era o Espírito de Deus, mas era a sua carne. Quem está te conduzindo, irmão? Quem está conduzindo a sua vida? É o Espírito de Deus ou é a carne, hein? Quem está direcionando a sua vida? É o Espírito de Deus ou é a carne? Se é o Espírito que está te direcionando, ele vai começar a abrir caminho para você passar, para você chegar no objetivo. Mas se for a carne, ela está constituindo prova contra a tua vida. Chamou Urias. Só que Urias não dizia que amava a Deus, não era rei, tampouco estava no trono, mas era fiel.
Não dizia com as suas palavras, mas amava a Deus através das suas atitudes. O rei querendo me dar folga. Enquanto meus irmãos estão na batalha, lutando por Israel, quem sou eu para querer férias? Diga para Davi que eu não volto. O meu lugar é na guerra. Quando é o Espírito que está direcionando na sua vida, alguém pode até planejar, estruturar, arquitetar armadilha para a sua vida, mas você não cai, sabe por quê? Quem está te direcionando é o Espírito de Deus. E lugar, escute isso aqui para você que acha que vida de crente é boa, tudo no bem e no prazer. Lugar de crente que é direcionado por Deus é igual lugar de Urias na guerra. Agora, quem é direcionado para a carne, fica igual Davi no palácio, sonhando. Olha só. A Bíblia me ensinando em uma pouca história como que é a vida de alguém que é direcionado pelo Espírito e a vida de alguém que é direcionado pela carne. Isso porque eu nem cheguei ainda, o tempo está passando. Urias não voltou. O menino nasceu. Urias não voltou, sabe o que Davi fez? Ficou desesperado. Chamou Urias e falou assim, já que Urias não vai para a casa de Betseba, não vai voltar para casa, o jeito é aniquilar um homem. Escreveu carta para o oficial que estava no soldado, falou assim, Urias, ó, é a carta. E na carta dizia, eu estou resumindo, dizia para pegar Urias e colocar Urias na linha de frente da batalha. Para o quê? Para Urias ser morto no campo. Olha a mente de Davi. Não tem ninguém aqui formado em direito, mas se tivesse, provavelmente aqui Davi pegaria pena perpétua na nossa legislação. Principalmente nos Estados Unidos, se for, sim ou não? Mandou carta na mão de Urias. E o pior, ele pegou a carta, em vez de mandar por outra pessoa, vou fingir que o senhor Urias, pegou Urias e falou assim, a tua carta, agora leva. Urias estava com a sentença da morte na sua mão. Se Urias fosse infiel, ele abriria aquela carta, sim ou não? Veria. Falou, opa, Davi queria me dar férias, Betseba estranha, tem alguma coisa nisso aqui. Mas Urias era fiel nas suas atitudes. Urias era fiel, irmão, seja fiel, mesmo que você esteja carregando a sentença de morte. Seja fiel a Deus. Porque tem crente que só quer ser fiel a Deus na bonança. Tem crente que só quer ser fiel a Deus quando Deus abençoa. Tem crente que só quer ser fiel a Deus quando Deus está trabalhando na vida dele. Eu só sou crente quando a igreja está cheia. Eu só vou na igreja se Deus aumentar meu salário. Você tem que aprender a ser Urias. Está com a sentença da morte na mão. O inimigo já arquitetou essa sentença, mas ele continua fiel a Deus. Nem que seja fiel na morte, mas fiel. Tem pessoas aqui, se alguém entrar aqui com a metralhadora e falar assim, você é crente, se você não mudar a sua ideia, você vai morrer. Tem um monte de gente aqui, tem um monte de pessoa que largaria a fé. Porque quer ser fiel a Deus só na bonança. Mas na dificuldade não quer ser, não. Não quer. Urias foi fiel, pegou a carta, entregou na mão daquele homem. O oficial pegou aquela carta, entendeu o desejo de Davi, pegou Urias e ele colocou aquele homem na linha de frente. Sabe o que aconteceu com Urias? Ele morreu na guerra. Aí não pode me falar assim, rapaz, Urias não tem nada a ver. E morreu ainda? Às vezes, irmão, você vai permanecer fiel a um certo ponto que não importa se você vai permanecer vivo ou morto. Paulo disse que a vida dele não valia, que o viver dele era Cristo. Se Paulo disse isso, quem dirá eu, irmão? Quem dirá nós?
Quem dirá você, pecador, falho, cheio de luta na sua vida, cheio de problema, mas que está lutando para permanecer fiel? É assim que Deus nos prova a nossa fidelidade a Ele. É assim que Deus te usa. Os melhores louvores não são nos dias bons. Os melhores louvores é quando está dando tudo errado. As melhores mensagens não são quando está tudo bem. É quando está dando tudo errado. As mensagens, você acha que Deus já me deu mensagem no dia bom? Deu nada. Nada. Pode ter certeza. Quando você vê um pastor aqui ou uma pessoa ministrando a palavra, que aquela palavra falou com você profundamente, você pode ter certeza que ele deve estar pagando um preço alto por aquilo. Porque mensagem tem preço. Mensagem tem preço. E a mensagem de Urias, o preço que ela queria, diga comigo, era a vida. Mas Deus não passou a mão na cabeça de Davi, não. Escute isso aqui. O tempo passou. O menino nasceu. Deus usou Jonas para falar com Davi, vamos embora. Mas a Bíblia diz que Deus colocou enfermidade no menino. Aí aquele versículo famoso que você conhece, que Davi foi lá e tirou, colocou as vestes, não foi de luto? Todo mundo conhece essa parte, mas ninguém conhece a história de Urias. Ele estava com veste de luto, chorando, choramingando como um pobre coitado. Senhor, eu não fiz nada. Orando, Senhor, salva meu filho. É porque às vezes você tira o texto do contexto. É por isso que você não entende nada. Não basta você só ler um versículo e isolar. Você tem que compreender o que Deus está querendo dizer. Aí todo mundo pega esse texto e trata Davi como um menino bonitinho, se humilhando a Deus, chorando a Deus, como se ele não tivesse culpa no cartório, né? Tinha cometido adultério com a mulher dos outros, tinha formado quadrilha porque ele mandou o oficial e o oficial sabia, não fez nada. Cometeu assassinato qualificado, sim ou não, porque matou o cara e estava dando de bonitinho. Deus não teve pena, tirou a vida do menino. Mas aqui entra a parte bonita de Davi, e aí você tem que saber respeitar, porque quando o menino morreu, ele trocou as suas vestes, colocou vestes de adoração e começou a adorar a Deus. A diferença da vida de alguém está no arrependimento. Davi se arrependeu. Ele se arrependeu das suas más ações. Eu vou ter que terminar. Queria continuar mais. João, deixa eu abrir aqui que eu fechei a Bíblia. 2, capítulo de número 15. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a carne quase aniquilou a vida de Davi. Por causa de um desejo. Só a carne. Mas ele fala sobre a concupiscência dos olhos. Os seus olhos, ele tem a tendência, irmão, a olhar o que Cristo às vezes não valoriza. Você sabia disso? A sociedade, ela criou você a olhar e desejar coisas que para Deus não tem valor. Escute isso aqui. Porque você olha um carro lá, você fica louco para ter aquele carro. É ou não é verdade? Você olha aquela casa, você fica louco para ter aquela casa. Você olha, o homem olha aquela mulher, fica louco para ter aquela mulher. A mulher olha para cá e fica louco. Porque a sociedade castrou os seus olhos e lhe acostumou a enxergar essas coisas. Isso para Deus é tudo coisas. Deus trata isso como coisas. Não andeis ansiosos, perguntando o que hei de comer, o que hei de beber, mas buscar primeiro o reino de Deus. Não é assim esse texto? A sociedade lhe acostumou a olhar para essas coisas e para Deus isso não tem valor. A concupiscência dos olhos. Os seus olhos têm concupiscência e ele pode te levar a uma vida errônea. Continuamos aqui para a gente terminar. E a soberba da vida, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. A soberba da vida.
Gente que olha a vida pela perspectiva errada. Gente que enxerga a vida só neste mundo e não enxerga a vida depois daqui. Gente que é soberbo pelas coisas deste mundo. E quando eu falo mundo, eu não estou falando do planeta. Eu estou falando de um sistema. As coisas que você busca na sua faixa etária de vida, sei lá, até os seus 80 anos. Todo mundo nasce, quer ter isso, quer ter aquilo, para quando chegar nisso já está bem e viver tranquilo. Não é? É mais ou menos isso aí. Isso são a soberba da vida, mas se esquece de uma vida que está prometida por Deus. Deus está dizendo que essas coisas não provêm dele. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não vem de Deus. Não vem dele. O versículo 17. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. O que você quer continuar fazendo? Você quer continuar fazendo as práticas do mundo aí fora? Essas coisas têm prazo. E prazo de validade. Essas coisas, elas têm um começo, têm um meio e têm um fim. Muitas pessoas na beira da vida que correram por essas coisas, elas se arrependem. Porque elas entendem que elas construíram coisas somente para 80 anos. E não construíram afeto. Não construíram relacionamento. Tem muitas pessoas que são ricas, mas não têm relacionamento entre a sua família. Tem muitas pessoas que são ricos, prósperos, mas não têm relacionamento com Deus. Não conhecem a Deus. Deus não está nessas coisas. Agora, quem está em Deus, segundo esse texto que nós acabamos de ler, permanece para todo sempre. Nesse mundo, eu sei, mas eu não estou nem preocupado com isso. Você está? Eu não. É por isso que a vida de quem ama a Deus tem que ser diferente. A sua vida tem que ser diferente. Eu não estou dizendo que você não tem que buscar atrás dos seus sonhos. Eu estou dizendo, você tem sim. Busque atrás dos seus ideais. Busque pela sua família. Busque ter o melhor dessa terra. Mas tudo isso é passageiro. Busque amar a Deus. Busque ensinar a sua família a amar a Deus. Busque ensinar os seus filhos a amar ao Senhor. A ter amor a Deus. Não pelo que Ele vai te dar. Só vou amar a Deus se Deus me abençoar. Não. Ame a Deus quando Ele te provar. Ame a Deus quando Deus fechar todas as portas para você. Ame a Deus, irmão. Ame a Deus quando você querer algo e Deus falar assim, não vou lhe dar. Ame a Deus, irmão. Ame a Deus como o Filho amou. Quando Ele diz, Senhor, se possível for, passa de mim, passa, Jesus, a cruz de mim. Não me deixe subir a cruz, Deus. Mas seja feita a sua vontade, porque na luta entre a carne e o Espírito, quem tem que prevalecer é o Espírito, porque o Espírito te leva para o seu propósito, e a carne te leva para a ruína eterna. Vá atrás do seu propósito. Que Deus possa te